no programa da Jovem Pan Esportes, o Mauro César falou sobre um pouco sobre essa questão do Fla-Flu e os clássicos e esse caráter também que pode ser psicológico. Eu não vou conseguir falar aqui porque eu não lembro exatamente a expressão que ele usou, tá? Mas eu vou usar da minha interpretação do que o Mauro César disse e para tentar explorar essa temática que vocês estão debatendo os dois e a galera aí no chat também ajudando a gente, que me parece muito que o Flamengo tem um problema com relação principalmente aos clássicos cariocas, que o Flamengo entra num tom de jogo, enquanto para os adversários é uma final de Copa do Mundo. Parte 1 do que ele está dizendo, tá? A maneira como o Flamengo trata o clássico em si é uma maneira tão desobediente, não é desobediente a palavra, é uma maneira tão displicente ao ponto de você ver o comportamento dos jogadores do Flamengo e o comportamento dos jogadores adversários. Por exemplo, ontem o Renan, aqui no pós-jogo, falou sobre isso e eu bati palma na hora, o Renan Lopes. A nova geração, o Marcão Castanha, vai chegando e vai tomando o lugar da gente. Né? E que bom, que legal. Que ele estava falando, o comportamento do Fluminense, por exemplo, em qualquer falta pro Flamengo, né, pró-Flamengo, os jogadores do Fluminense se posta na frente da bola para atrapalhar, para recompor a defesa, para dar tempo, para fazer até uma certa catimba, etc. Os jogadores do Fluminense, e do jogo do futebol, e a gente tem inúmeros exemplos disso, né? Vai picar o jogo. Qual é a característica do Flamengo que você tem que... O Flamengo joga bola. Então, como é que eu faço para tentar atrapalhar? É picar o jogo, né? Sim, o juiz ontem teve uma arbitragem péssima, mas o Flamengo, que vocês estavam falando agora, que entram na pilha por uma arbitragem ruim, vou deixar essa pergunta também. Não é o mesmo Flamengo que falta um capitão para debater com o juiz? Não é eu não vejo um time do Flamengo que, assim como os outros times, em qualquer momento do jogo, circunda um juiz para reclamar, o bandeirinha para reclamar. O time do Flamengo, às vezes, inclusive, nem chega perto do árbitro. Chega, de repente, num lance capital, num lance que foge muito o tom, pode até ser, mas vai 1, 2 reclamarem. Vocês veem em outros times, vão 5, 8, se bobear o time inteiro para reclamar com o juiz, até o goleiro. Enquanto o Flamengo, e aí é uma pergunta, né? Vocês veem que realmente essa pressão toda na arbitragem, esse descontentamento tão grande, vocês não veem que de repente o Flamengo, de certa maneira, é um time. Eu nunca diria salto alto, porque eu não acho que o Flamengo seja um salto alto, não. Mas é um time metidinho, quando joga principalmente contra os adversários, cariocas, os clássicos cariocas, que é aquele tom de tipo: eu ganho a hora que eu quiser, eu sou muito melhor que você. E aí, quando vê que o outro time está jogando, inclusive fazendo frente, jogando bem, começa a perder a cabeça, né? São algumas das considerações que o Mauro César fez hoje, inclusive provocando, falando que o Flamengo realmente virou freguês do Fluminense, atualmente, né? No fato de que acho que são 8 partidas ou 9 partidas. Últimas o Fluminense ganhou 6 e o Flamengo 2. Eu não lembro agora quantas partidas eram exatamente. Aí eu queria explorar um pouquinho mais sobre esse tema, sobre essa interpretação que eu fiz, inclusive, sobre as declarações do Mauro César hoje, lá eu no acho, eu acho, eu acho que o Flamengo entra de uma certa forma soberbo em alguns jogos. Eu já soberbo, falei, ótima palavra. Né? O Flamengo é um pouco soberbo. A gente joga muito mais do que esses caras. Então vamos aqui e tal. E às vezes o jogo tá pegado, irmão. E eu acho que a gente precisa. É o que eu falo. O Flamengo é muito melhor tecnicamente do que esses times. Só que a gente precisa igualar na pegada, irmão. Se a gente não igualar na intensidade, começa a complicar o jogo, né? Começa a complicar, começa a ficar difícil. E eu nem acho que isso aconteceu ontem. Acho que o jogo foi bem brigado desde o começo e tal. O Flamengo estava no jogo, né? Acho que tomou o gol quando era melhor, né? Esse primeiro gol, acho que quando a gente era melhor, depois a gente se desorganiza um pouco. Acho que falta tem essa questão da soberba. Com relação a cercar árbitro e tal, eu não sinto falta, tá? Assim, eu não sou um cara que precisa ter, pô, eu já ouvi o rubro-negro falando, pô, a gente precisava ter um Felipe Melo para brigar, porra, eu não acho. Aí vocês podem me chamar se vocês quiserem.
Mas eu não acho. Se eu fico puto com o Gabigol, tomando cartão todo jogo, porque reclama, porra, aí é maluquice. A gente querer que o time vá lá e... Pá, eu acho que falta... assim, a gente pode até conversar com o árbitro, né? Se a gente tivesse um temperamento sereno, se os jogadores fossem serenos, acho que dava para chegar e conversar, né? Eu nunca vi árbitro mudar de ideia, mudar de opinião. Ele deu a falta, eu nunca vi o cara reclamar, ele, pô, é verdade, você tá certo, eu tô errado, voltou. Né? Ele faz isso quando é o VAR, né? Mas fora disso, eu nunca vi. Então, assim, acho que essa questão de precisa ter alguém para se impor e tal, eu não vejo necessidade. E outra, o time do Flamengo é recheado de jogadores experientes que poderiam fazer isso. A gente tem o Felipe Luiz, a gente tem o Davi Luiz, a gente tem vários jogadores assim. Muita gente reclama da bananice do nosso capitão, né? Que é o Everton Ribeiro, que é um cara que não é uma voz ativa e tal, ele é mais uma liderança técnica e tal. Né? O pessoal fala, isso aí tem que ter um cara aqui. Mas a gente tem outros jogadores. O Vidal entra, não fala um com o juiz também. E a galera tava, não, porque o Vidal vai fazer esse papel aí do Felipe Melo. Mas comemoraram mais esse fato do que a bola que o Vidal joga. Teve gente que comemorou mais. Agora a gente vai ter um pitbull lá para brigar. Ele entra e não fala nada, irmão. Ele entra e passa. A confusão toda saiu. Ontem ele estava dentro de campo. Ele já estava em campo. E aí? Aconteceu o quê? Eu acho que a gente precisa ser sereno e eu acho que a gente precisa igualar na intensidade. Todos os jogos. Acho que nem foi um problema ontem, repito. Mas tem jogos que eu acho que o Flamengo é soberbo. E eu já falei isso aqui. O Flamengo entra com aquele, vou fazer o gol a qualquer momento. Principalmente quando pega um time menor. Né? O Ceará... Brasileiro aconteceu agora muito isso, Marcão, no brasileiro. Sim, acontece. Não nas Copas. Nas Copas eu acho que não. O time entra concentrado, né, cara? Mas no brasileiro aconteceu. Nas Copas, dá para falar do começo do jogo do Flamengo e Vélez. Do segundo jogo. Eu achei que a gente... Depois de um 4x0, né? Depois do 4x0 ali e tal, aí a gente leva o gol, os caras acordam, a gente vai lá e vira o jogo, tranquilo. Mas nas Copas não tem acontecido. O Campeonato Brasileiro aconteceu algumas vezes. Pelo menos na minha opinião. Vários jogos. Recentemente, então... Né, é um time que precisa de adrenalina, né? Me parece. Parece que é viciado numa adrenalina que, de repente, no Brasileirão não tem, né? É o foco, né, Perrotinho? É o foco, né, cara? Quantas vezes a gente debateu isso aqui, né? Falando que, olha, o time das Copas é outro. Ontem, eu nem acho que faltou foco, mas faltou concentração. O Marcão fala do primeiro gol, eu acho o segundo ainda pior, Marcão. Porque o primeiro gol é primário, né? O segundo gol é uma falha primária. Porque o primeiro gol, o Thiago Maia perde a bola ali, poderia ter matado a jogada, ele até tenta, mas aí depois ele ia fazer uma falta grosseira, ia tomar o amarelo e resolveu largar o cara, né, para soltar. Rodinei vem tentar pressionar, o cara consegue encaixar o passe, pega o Flamengo todo, né, desorganizado, o Santos ainda solta a bola, e aí vem o Pedro. Mas no segundo, entra nisso que a gente está falando, a questão de concentração. Foi logo depois da gente ter ficado 1 minuto correndo atrás do Fluminense. O Fluminense com a posse de bola, com 1 minuto, teve a falta. Quando tem a falta, nosso time vira de costa, né? Então, tem ninguém pressionando a bola ali, atento. Isso não pode acontecer. Um time do tamanho do Flamengo que quer ganhar todas as competições, ou que queria, né? Não digo que quer ganhar sempre daqui para frente. Né? Você não pode tomar um gol desse, irmão. E mesmo assim, depois, o nível de desorganização nesse gol foi muito grande, que a bola cruza de um lado para o outro e ninguém marca. O cara chega sozinho para cabecear. Então, o nível de concentração, um erro gravíssimo. O segundo gol é de uma loucura tão grande. Primeiro porque a gente larga a bola na falta e o Ganso bate rápido. Mas depois disso, a gente tem 5 jogadores dentro da área, tem 2 jogadores do Fluminense. Quando a bola cai para o lado direito, os 5 vão, mas assim, parece jogo de criança, galera. Sabe quando a molecada vai toda na bola? Aconteceu isso, cara. Aconteceu isso. E o cara que estava mais próximo, claro, né? Eles pegaram a gente bem desorganizados na hora que ele bateu a falta rápida. Mas o cara mais próximo esqueci o nome do rapaz, do Natan, que fez o gol, é o Felipe Luiz pela direita.